A maioria das formas de vida do nosso planeta é capaz de se comunicar com outros membros da própria espécie, incluindo até mesmo plantas ou micro-organismos. No entanto, até onde vai nosso conhecimento, nenhuma outra espécie possui uma capacidade de comunicação tão complexa e profunda quanto a da nossa espécie. O que torna a comunicação humana tão especial? O que diferencia ela da comunicação das demais espécies? De acordo com a teoria da gramática universal, que postula que a capacidade de fala humana é algo inato, genético, presente na estruturação da nossa mente, o ponto central que torna a fala humana única é a recursividade. Mas o que é recursividade? Bem, essa é uma pergunta complicada de responder. O conceito de recursividade surgiu inicialmente em outros campos de estudo, como matemática e programação. Neles, podemos definir recursividade como uma instrução que leva a outra instrução do mesmo tipo. Podemos dizer que recursividade ocorre quando a definição de um processo depende de uma versão anterior dele mesmo. Um exemplo clássico em matemática são os números naturais. Podemos definir o conjunto de números naturais especificando que 0 é parte dos números naturais, e se o número n pertence aos números naturais, n mais 1 também pertence aos números naturais. Então, sendo n 0, 0 mais 1, ou seja 1, também é um número natural. E sendo n 1, n mais 1, ou seja 2, também é um número natural. Assim, o conjunto de números naturais pode ser definido como 0, 0 mais 1, 1 mais 1, 2 mais 1, 3 mais 1, 4 mais 1 e assim por diante. Ou seja, a operação de somar 1 vai sendo repetida de novo e de novo. Em linguística as coisas são mais complicadas, e diferentes autores definem recursividade de forma diferente. Os dois principais processos dentro da sintaxe que costumam ser considerados recursividade são os fenômenos chamados de merge e embedding. O termo merge, traduzido para o português às vezes como enlace, fusão ou concatenação, é a combinação de duas unidades sintáticas para formar uma nova unidade sintática. Quando nós, humanos, queremos expressar alguma ideia através da fala, nós recorremos ao vocabulário interno que todos temos da língua e combinamos as palavras de forma a criar frases. Mas essa combinação não ocorre de forma aleatória nem desordenada. As palavras se organizam nas frases de forma ordenada seguindo uma estrutura interna, onde duas palavras formam um conjunto, por exemplo, que pode se combinar com outro conjunto ou uma palavra única e formar outro conjunto maior, que pode de novo se combinar com outro conjunto e assim sucessivamente. Vamos tentar entender como isso funciona usando alguns exemplos. Eu posso começar com uma palavra como guilhotina e combiná-la com um artigo definido como a e criar a unidade a guilhotina, que, apesar de formada de duas subunidades, se comporta como uma unidade só. Então essa unidade a guilhotina pode ser combinada, por exemplo, com uma preposição como para, formando uma unidade para a guilhotina. Para a guilhotina novamente se comporta como uma só unidade e pode ser combinada com outra unidade, digamos o verbo ir, formando ir para a guilhotina. E de novo, ir para a guilhotina funciona como uma unidade e pode se combinar com merece, formando mais uma unidade mais complexa, merece ir para a guilhotina, que por sua vez pode se combinar com uma unidade como Elon Musk e formar uma frase completa, Elon Musk merece ir para a guilhotina. Perceba então que a frase Elon Musk merece ir para a guilhotina é formada de duas unidades menores, Elon Musk e merece ir para a guilhotina, onde merece ir para a guilhotina também é formada de duas unidades menores, merece e ir para a guilhotina. E ir para a guilhotina é de novo formada de duas unidades menores, ir e para a guilhotina, e assim sucessivamente. E por combinações desse tipo através da operação de merge, podemos formar uma infinita variedade de frases numa língua. Por exemplo, eu poderia ter combinado a unidade merece ir para a guilhotina com a unidade todo bilionário. Ou em vez de guilhotina, eu poderia ter selecionado forca. Ou toda a unidade ir para a forca poderia ser trocada por morrer. Nenhuma outra espécie, até onde sabemos, é capaz de combinar palavras dessa forma para formar uma infinita variedade de frases a partir de um conjunto finito de palavras. E especialmente não fazem isso combinando conjuntos menores em conjuntos maiores, que se combinam em conjuntos maiores de novo e assim sucessivamente. Quando a ideia de recursividade foi proposta por Chomsky como uma característica inerente das línguas humanas, era a isso que ele se referia. Para ele, recursividade é o mesmo que merge. Em 2002, Hausa, Chomsky e Fetch definiram que a faculdade da língua em seu senso estrito inclui apenas recursividade. Com isso, eles quiseram dizer que a recursividade é a única característica exclusiva da linguagem humana, que a diferencia dos demais animais. No entanto, eles não definiram explicitamente o que seria recursividade para eles.
Em 2005, numa crítica à House at Chomsky-Fitch, os pesquisadores Steven Pinker e Ray Jackendoff definiram recursividade como um procedimento que chama a si mesmo ou um componente que contém um componente do mesmo tipo. Com isso, eles restringem a ideia de recursividade ao conceito de embedding ou embeddedness. Essa operação é traduzida às vezes como encaixe para o português e se refere aos sintagmas aparecendo dentro de outros sintagmas do mesmo tipo, o que inclui frequentemente orações dentro de outras orações, como orações subordinadas. Se você não sabe o que é um sintagma, vê meu vídeo onde explico brevemente o conceito. Alguns exemplos de embedding. A cor da cara do nazista dos Estados Unidos é laranja. Veja que os sujeitos dessa frase, a cor da cara do nazista dos Estados Unidos, contém o sintagma menor da cara do nazista dos Estados Unidos, que contém o sintagma menor do nazista dos Estados Unidos, que contém o sintagma menor dos Estados Unidos. São vários sintagmas preposicionais encaixados um dentro do outro. Eu quero ver Israel desaparecer do mapa. Nesse caso, o sintagma verbal quero ver Israel desaparecer do mapa contém dentro dele outro sintagma verbal, ver Israel desaparecer do mapa, que de novo contém outro sintagma verbal dentro dele, Israel desaparecer do mapa. Se o capitalismo acabasse, o mundo se salvaria. Aqui a oração como um todo contém dentro dela a oração subordinada se o capitalismo acabasse. Enfim, a gente pode ver que o sentido de recursividade como embedding é bem mais restrito do que aquele que Chomsky tinha originalmente em mente. Com isso surge muita confusão na hora de definir o que são casos de recursividade numa língua. Por exemplo, Everett propôs em 2005 que a língua Pirahã, falada pelos Pirahã, não inclui recursividade, e por isso é uma prova de que a teoria da gramática universal de Chomsky está errada. Já tem um vídeo aqui de cerca de um ano atrás falando sobre a polêmica do Pirahã. Confere lá depois. Pois bem, o fato é que Everett parece ter partido da ideia de recursividade como embedding para fazer essa afirmação. Vamos ver alguns exemplos que ele apresenta no seu artigo para afirmar que o Pirahã não possui recursividade. Uma frase é Tigai sai ko'oi hika hapi. A tradução para o português seria Eu disse que ko'oi quer partir. Vemos que em português temos embedding pelo fato de a oração ko'oi quer partir ser uma oração subordinada dentro da oração Eu disse que ko'oi quer partir, sendo introduzida pela conjunção que. O sufixo sai, visto aqui ao final do verbo gai, dizer, foi interpretado originalmente por Everett como uma marca de subordinação, e portanto embedding, mas ele reavaliou isso em 2005 dizendo que é uma marca do nominativo. No entanto, o real significado de sai ainda não é certo. Mesmo outros pesquisadores que apoiam Everett não concordam que seja uma marca do nominativo. Do meu ponto de vista, é difícil afirmar, sem ter acesso a uma descrição detalhada da gramática, com mais exemplos, que a expressão ko'oi hika hapi não é subordinada dentro de uma oração maior aí. De qualquer forma, mesmo que não seja, ainda temos merge acontecendo, com palavras se combinando para formar expressões maiores. Outra frase. Tikobai bai aoi hi ikawa papapiga. A tradução seria algo como Eu observei o estrangeiro puxar para cima pela boca, ou Eu observei o estrangeiro pescar com anzol. Em português temos uma oração subordinada, puxar para cima pela boca, dentro da oração principal. Segundo Everett, em Pirahã são duas orações separadas, sem subordinação. Eu observei o estrangeiro. Ele puxava para cima pela boca. Ou talvez, eu observei. O estrangeiro ele puxava para cima pela boca. E mais um exemplo. Kohuai kabayobal tigi ahuai sogabagai. A tradução para o português seria algo como Ao terminar de comer, quero falar com você. Onde, ao terminar de comer, é a oração subordinada dentro da oração maior. Novamente, Everett interpreta que em Pirahã são duas orações separadas, sem subordinação. A primeira sendo Kohuai kabayobal, terminar de comer, com o sufixo ao, que a marca como um tempo, mais ou menos como o nosso conector quando eu terminar de comer, e a segunda oração significa quero falar com você. Essa é uma das que mais para mim parece gritar subordinação. O tal sufixo temporal me passa muito a ideia de ser realmente algo que torna a primeira oração subordinada à segunda. De fato, muitas das afirmações de Everett da falta de embedding no Pirahã surgem por ele não aceitar interpretar o morfema incorporado como uma marca de subordinação, parecendo esperar que haja alguma palavra separada que marque isso. Mas de fato diversas línguas marcam a subordinação com um morfema dentro do verbo e não como uma conjunção ou outro conector. Ou às vezes nem é necessário ter nada. O próprio inglês possui muitos casos de orações subordinadas que não são marcadas por um conector,
como por exemplo em He knows I'm not alone. Ele sabe que não estou sozinho. Diferente do português, onde o que conectado à oração subordinada é necessário, em inglês não é. De qualquer forma, mesmo que o Pirahã realmente não tivesse nenhum exemplo de oração subordinada ou outra forma de embedding, ele certamente junta palavras para formar orações através de merge. E é ao merge que Chomsky e demais proponentes da teoria da gramática universal se referiam. Quando Pinker e Jackanoff definiram recursividade como sinônimo de embedding, eles e linguistas subsequentes deveriam ser atentos e honestos e reconhecer que não era essa a definição de recursividade usada por Chomsky. Assim, dizer que a gramática universal está errada por não haver embedding no Pirahã não faz nenhum sentido se a teoria da gramática universal nunca se referiu a embedding. A gramática universal foi definida como tendo merge como sua única característica exclusiva. E isso certamente o Pirahã tem. Se não tivesse, os Pirahã teriam apenas um conjunto limitado de expressões para usar na comunicação, tal como gatos ou formigas, e isso certamente não é o caso. O Pirahã funciona como qualquer língua humana. Se você gosta do conteúdo que trago aqui, que tal se tornar um membro desse canal para me apoiar? Você recebe mimos em troca, além de garantir que o conteúdo siga chegando com regularidade. Você também pode se tornar um apoiador regular pela campanha do Apoia-se, ou fazer uma doação espontânea por Pix ou dando um valeu demais. Formas de ajudar o canal de graça incluem engajamento com sua curtida, sua inscrição, seus comentários e compartilhamentos. E nos vemos em breve em mais algum vídeo onde tento descomplicar as línguas e a linguística para você.